Santiago do Chile foi o ponto de partida da viagem. O Cerro Santa Lucia, com cerca de 70 metros de altura e a 630 metros acima do nível do mar, se destaca no centro da cidade, em uma colina situada entre 4 movimentadas artérias, uma das quais a Avenida Bernardo O'Higgins, e foi urbanizada, florestada e ajardinada no final do século XIX, cerca de 1872 a 1874. São vários os acessos ao Cerro Santa Lucia, pelos logradouros que o limitam. O principal deles, com um portal monumental, na Rua Santa Lucia, onde há uma fonte, na rua do lado oposto a esta. Na Alameda Bernardo O'Higgins, esquina de Paseo Ahumada, vê-se a torre de televisão. A Alameda Bernardo O'Higgins é o principal eixo viário de Santiago, onde se situam importantes edifícios. Na Alameda se destaca a Igreja de São Francisco de Assis, dos tempos coloniais de fundação da cidade. O convento faz parte do conjunto arquitetônico. O relógio da torre da igreja anuncia as horas. Jorge da Cunha Pereira Filho, na Alameda Bernardo O'Higgins, tendo ao fundo a igreja e convento de São Francisco de Assis, a mais antiga de Santiago e do Chile, datada do início do século XVI, dos anos 1500, notando-se sua torre sineira, dotada de um relógio de 4 faces, instalado no século XIX, em 1857. Em frente da igreja de São Francisco destaca-se o chafariz, talhado em granito, que contrasta com a fachada em inconfundível cor avermelhada. Jorge da Cunha Pereira Filho visita o Museu de Arte Colonial, anexo à igreja e convento de São Francisco, que tem um valioso acervo de escultura, pintura, mobiliário e outros objetos do período colonial espanhol, inclusive de países vizinhos, como o Peru. Na Alameda, Jorge da Cunha Pereira Filho contracena com a Universidade de Chile, que é a mais antiga instituição de ensino superior do Chile, sucessora da Real Universidade de San Felipe, fundada no século XVIII, em 1736 e instalada em 1747. A Universidade de Chile é edifício notável da Alameda, em frente ao Paseo Ahumada, onde está a sede da instituição, que foi fundada no século XIX, em 1823 e instalada em 1824. Os repuxos são um destaque no Paseo Ahumada. O Paseo Ahumada é uma movimentada rua de comércio no centro, que detém o maior trânsito de pedestres, com cerca de 2 milhões de transeuntes por ano, motivo pelo qual tem o metro quadrado mais caro da América Latina. O movimento de pedestres é intenso no Paseo Ahumada. No Paseo Ahumada estão várias lojas comerciais populares, além de bancos e sedes de grandes empresas, e é considerada a rua mais famosa do Chile, aparecendo em muitos filmes, programas de televisão e propaganda comercial. La Moneda é o bairro onde está o conhecido Palácio de Governo, também chamado por este nome, que já foi Casa da Moeda, instalada nesse prédio inaugurado no início do século XIX, em 1805. Abriga a presidência da República desde o século XIX, mais precisamente desde o ano de 1845. O Palácio La Moneda confronta com a Avenida Bernardo O'Higgins e é cercado por 2 praças, uma ao norte, a da Constituição, e outra ao sul, a da Cidadania. As praças em La Moneda são cercadas por edifícios, muitos deles ocupados por ministérios e outros órgãos do governo. A Plaza de Armas é ponto central da cidade. Em seus jardins uma parte da população encontra refrigério e faz uma pausa nos bancos públicos, embaixo da sombra projetada pelas suas árvores frondosas, enquanto o restante continua a se movimentar no entorno. Jorge da Cunha Pereira Filho faz uma pausa nos jardins da Plaza de Armas, para usufruir do ambiente, dotado de um arvoredo que cria um verdadeiro bosque, com um microclima agradável. Há edifícios históricos,
como a Catedral Metropolitana de Santiago, o Edifício Central dos Correios, o Palácio da Real Audiência de Santiago e o edifício que serve como sede do governo local de Santiago, que anteriormente foi ocupado pelo Cabildo de Santiago. Existem também outros edifícios arquitetonicamente significativos voltados para a praça, incluindo a Capilla del Sagrario, o Palácio Arzobispal, o Edifício Comercial Eduardes e o Portal Fernandes Concha. Jorge na Plaza de Armas, tendo ao fundo as torres da Catedral Metropolitana de Santiago, que é o quinto templo construído no local, com a construção iniciada em 1749, foi inaugurado inconcluso em 1775, e finalmente recebeu as Torres Cineiras em 1800. A Casa Colorada, o Quartel-General del Corpo de Bombeiros de Santiago e o Museu Chileno de Arte Precolombiano estão localizados a poucos passos da praça. As torres da Catedral Metropolitana de Santiago se destacam na Plaza de Armas, a qual com o mosteiro anexo forma um grande conjunto arquitetônico, que constitui, com toda a justiça, um monumento nacional. Outro monumento notável no centro é a Igreja de São Agustín, com seu mosteiro, que é a segunda construção no mesmo local, datada de 1625, em substituição da primeira edificação, ocorrida em 1608, o que a torna a segunda igreja mais antiga de Santiago, depois da de São Francisco de Assis. A Igreja de São Agustín, que é, de fato, dedicada a Nossa Senhora das Mercês, chama a atenção pela sua portada, com colunas gregas clássicas laterais, sob uma rosácea gótica. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou a Igreja de São Agustín, e observou a arquitetura eclética de sua fachada frontal, que combina elementos clássicos e góticos em sua portada. Entre os edifícios notáveis próximos da Plaza de Armas, está a Casa Colorada, uma construção colonial de 2 pisos, construída em 1769, em cujos elementos construtivos predomina a cor vermelha, e na qual está instalado o Museu de Santiago, cujo acervo inclui peças desde o período pré-colombiano até os dias contemporâneos. Outro prédio notável, próximo da Plaza de Armas, é o Edifício Comercial Eduardes, de 3 andares e com uma expressiva cúpula, construção em ferro fundido, produzido na França, em 1892, e transportado para Santiago, no Chile, onde foi montado. Numa rua do centro, Jorge da Cunha Pereira Filho se despede de Santiago, tendo ao fundo alguns edifícios em estilo fim de século, num dia em que a temperatura estava amena. Era hora de viajar rumo a destinos ao norte do Chile, como Antofagasta, Iquique e Arica. A cidade de Antofagasta, em pleno deserto do Atacama, fica às margens do Oceano Pacífico e a cerca de 1.370 quilômetros ao norte da capital, Santiago, pela rodovia Pan-Americana. Um dos seus símbolos é o Hotel Antofagasta, que se situa na orla marítima, na Avenida Balmaceda com Calle Arturo Prat. Outra grande atração que havia em Antofagasta era o seu bar, restaurante e boate El Galeón, instalado num antigo navio, cujas cores chamaram a atenção de Jorge da Cunha Pereira Filho. O bar, restaurante e boate El Galeón, estava instalado em um barco veleiro desativado, de 3 mastros, com suas velas sempre infladas, o qual foi içado para a terra firme e colocado em seco, na orla marítima da cidade, próximo ao icônico Hotel Antofagasta. Em Antofagasta, uma das suas ruas mais movimentadas, a qual tem um trecho exclusivo para pedestres e que constitui o seu passeio, é a Calle Arturo Prat, que concentra grande parte do comércio, em pleno centro da cidade. Um ponto de convergência no centro é a Plaza Colón, onde é possível parar e descansar um pouco, usufruindo da sombra criada pela arborização. Em plena Plaza Colón se encontra a Torre Relógio, também chamada de Torre dos Ingleses, que marca pontualmente as horas para os antofagastinos cumprirem seus compromissos.
Há mostradores nas 4 faces e um carrilhão que soa como Big Ben, da Torre de Westminster, em Londres, uma menção à forte presença britânica na colonização local e origem dos fabricantes Gilley & Johnson. A cidade de Antofagasta é cercada pela pré-cordilheira andina, e está magnificamente assentada entre elevações da montanha e as águas do mar do Oceano Pacífico. Uma das maiores atrações de Antofagasta é o seu mercado municipal central, instalado em magnífico edifício neoclássico, que ocupa uma quadra, cuja construção se iniciou em 1917 e foi inaugurado em 1920. A Praça do Mercado Central de Antofagasta, ou Plaza Sotomayor, é um ponto de atração e tinha um obelisco em forma piramidal. Outra grande atração é o seu porto pesqueiro, povoado de pelicanos e que então tinha um restaurante típico de frutos do mar, o Chico Jaime II. Os pelicanos estão sempre em grande número junto ao cais pesqueiro, esperando uma boa refeição. Com bicos largos e um grande papo, os pelicanos nadam em frente do cais pesqueiro. Junto ao pier, os pelicanos flutuam ao sabor das ondas. Sobre o pier, ficam os equipamentos de pesca enquanto abaixo os pelicanos nadam. As aves estão por todas as partes, inclusive sobre os bacos fundeados. Das margens do cais pesqueiro se avista a pré-cordilheira andina que circunda a cidade. O peixe fresco, que sai direto do mar, desfila em direção ao restaurante Chico Jaime II. O bucolismo da paisagem do cais pesqueiro está constantemente à nossa vista. Montes de conchas descartadas se encontram sobre partes do cais pesqueiro. No cais pesqueiro, os barcos de pesca atracados atraem a atenção de Jorge da Cunha Pereira Filho. Antes do almoço, Jorge da Cunha Pereira Filho faz um registro junto ao tradicional restaurante Chico Jaime II, especializado em comida típica chilena e, particularmente, frutos do mar, cuja matriz se situa no mercado municipal. A partir do cais pesqueiro tem-se uma magnífica vista geral de Antofagasta, que se espraia entre a pré-cordilheira andina e o Oceano Pacífico. Imperdível é a visita ao monumento natural La Portada, um gigantesco pórtico esculpido na rocha sedimentar, ao longo da costa, numa região de falésias. La Portada emerge do Mar Revolto a 18 km ao norte da cidade de Antofagasta, tem 43 metros de altura, 23 metros de largura e 70 metros de comprimento. Jorge da Cunha Pereira Filho contracena com as gigantescas falésias, com cerca de 50 metros de altura, que são parte do monumento, cuja área corresponde a cerca de 32 campos de futebol. Jorge da Cunha Pereira Filho registra sua visita a La Portada, que é um dos monumentos naturais mais impactantes da costa chilena. Da praia tem-se uma última perspectiva de La Portada, construída pela natureza em milhões de anos, da qual nos despedimos brevemente. Outra grande atração é o deserto do Atacama, que se estende entre a Cordilheira dos Andes e a costa do Oceano Pacífico, por mais de 1000 quilômetros, desde a região de Copiapó, cidade situada a 810 quilômetros ao norte da capital, Santiago, pela rodovia Pan-Americana, até a fronteira com o Peru. O deserto do Atacama ocupa o norte do Chile até a cidade de Arica, na fronteira com o Peru. Seu território inclui terras que vão do nível do mar até os picos mais altos da Cordilheira dos Andes, acima de 6.000 metros de altura. No deserto do Atacama praticamente nunca chove, motivo pelo qual é considerado o mais seco e árido assim como o mais alto do mundo.
Iquique é uma cidade portuária e balneária, com uma zona franca, que se situa cerca de 1.800 quilômetros ao norte da capital, Santiago, e a 500 quilômetros mais ao norte da cidade de Antofagasta, pela rodovia Pan-Americana, e fica entre o mar e a Cordilheira dos Andes, em pleno deserto do Atacama. O centro da cidade de Iquique está na Plaza Arturo Prat. No centro da Plaza Arturo Prat fica a Torre del Relógio. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou a Torre del Relógio, com cerca de 25 metros de altura e mostradores nas 4 faces, que marca o ritmo dos iquiquenhos desde cerca de 1878, com máquina importada da Inglaterra. O edifício da Alfândega de Iquique é um dos monumentos históricos. O edifício da Alfândega, com arquitetura neoclássica, datado de cerca de 1871, abriga também o Museu Naval. As praias de Iquique são famosas pela sua aptidão para banho ou esporte, como Primeiras Piedras, Brava, Cavancha e Waikiki. Na orla marítima de Iquique se situam os principais hotéis e cassinos. Aqui também se encontra o Museu Corbeta Esmeralda, um navio à vela de 3 mastros e com motor a vapor e hélice, que participou da Guerra do Pacífico, no século XIX, entre o Chile e as forças combinadas de Bolívia e Peru, nos anos de 1879 a 1883. Jorge da Cunha Pereira Filho foi conhecer a Praia de Cavancha, onde a orla tem 2 avenidas que correm paralelas, Arturo Prat Chacon e a Balmaceda. Das praias se avistam também a pré-cordilheira andina e o deserto do Atacama, que circundam a cidade. Jorge da Cunha Pereira Filho se despede de Iquique em visita à Zona Franca, criada por Decreto-Lei de 25 de junho de 1975, a qual desde então se tornou uma grande atração para compradores, os quais vêm inclusive dos países vizinhos. O próximo objetivo é a cidade de Arica, no extremo norte chileno. A cidade de Arica fica no extremo norte do Chile, na tríplice fronteira com Peru e Bolívia, a cerca de 2.040 quilômetros da capital, Santiago, pela Ruta Pan-Americana, e seu principal monumento natural é o Morro de Arica, que funciona como um miradouro que oferece plena vista sobre o espaço urbano. O Morro de Arica é uma formação rochosa costeira. Ao sul da parte urbana da cidade, fica a Avenida Bolognese, que margeia a Plaza Colón, a qual é a Plaza de Armas de Arica, de onde se avista o Morro de Arica, com 130 metros de altura, declarado Monumento Nacional, por decreto de 6 de outubro de 1971. Jorge da Cunha Pereira Filho esteve na Avenida Bolognese, que margeia a Plaza de Armas Cristóbal Colón e exibe uma interessante arborização, a qual oferece sombra e descanso aos visitantes. A Plaza Colón é cercada por edifícios, sendo o principal a Igreja de São Marco. Nos jardins da Plaza Colón as palmeiras se destacam. Há também espécies de pinheiros. A arborização torna o local aprazível e convida a um passeio entre os canteiros da Plaza Colón. Na Plaza Colón o destaque fica por conta da Igreja de São Marco. Ela foi projetada no estilo do francês Gustave Eiffel. A atual estrutura metálica em estilo neogótico europeu da Catedral de São Marco substituiu a antiga igreja matriz, que permaneceu no local por cerca de 226 anos, até cair em ruínas no terremoto de 1868, tendo sido inaugurada em 1876, sob os escombros da construção anterior. Foi declarada Monumento Nacional em 4 de outubro de 1984. O conjunto religioso repousa sobre uma grande escadaria. Nas aberturas nota-se a presença dos vitrais. Na fachada frontal, a torre sineira se destaca.
e o pináculo se eleva a grande altura. Em Arica, o principal miradouro é o do Morro de Arica. Do alto do Morro de Arica tem-se vista sobre a cidade. A vista sobre a cidade é panorâmica. O panorama se estende até onde a vista alcança. Ao visitar a cidade de Arica, uma atividade imperdível é subir ao alto do Morro de Arica e descortinar os vastos horizontes. O acesso é feito por uma estrada pavimentada e, no alto, existe uma praça para acolher o visitante. Jorge da Cunha Pereira Filho se despediu da cidade de Arica no alto do Morro de Arica, com sua vista panorâmica, preparando-se para visitar outra grande atração, o Vale de Azapa, conhecido como o Vale das Azeitonas. O ponto de partida para o Vale de Azapa fica numa praça de Arica. No ponto já se encontra o ônibus que conduz para o Vale de Azapa, o qual é um verdadeiro oásis e esbanja o verde no meio da aridez do deserto do Atacama, a cerca de 3 quilômetros da cidade de Arica, onde há grande produção de frutas e hortaliças e da famosa azeitona de Azapa, de sabor forte. Além disso, no seu povoado, muito visitado, encontra-se artesanato típico. A maior produção do Vale de Azapa é sua famosa azeitona, onde as oliveiras se encontram plantadas em grande extensão, contrastando com a árida vista da pré-cordilheira dos Andes. As oliveiras do Vale de Azapa produzem suculentas azeitonas. Jorge da Cunha Pereira Filho foi conhecer de perto as prodigiosas oliveiras do Vale de Azapa, que produzem azeitonas conhecidas por seu tamanho, suculência e intenso sabor. Enquanto isso, Jorge assistiu a um animado cortejo de populares locais, formado por homens, mulheres e crianças, moradores do povoado, festejando com música instrumental e cantoria. Uma grande atração do Vale de Azapa é seu Museu Arqueológico e Antropológico de São Miguel de Azapa, fundado em 1967, pertencente à Universidade de Tarapacá. Fica a apenas 500 metros do povoado. Em seu acervo se destacam as múmias da cultura Chinchorro, do período de 5050 até 2500 anos antes de Cristo, que são as mais antigas do mundo, além de cerca de 60 mil exemplares de delicados tecidos, cerâmica e sertaria indígenas. Há também equipamentos, como uma antiga prensa de extração de azeite, usada no século XVIII. Os vários dioramas reproduzem a vida das populações primitivas em tempos passados. Nos jardins do museu, encontra-se o busto do antropólogo Max Zulli. Max Zulli foi um arqueólogo alemão pioneiro na pesquisa das civilizações andinas. Nesses jardins também se encontram petróglifos. O pano de fundo da cena é a pré-cordilheira dos Andes. Na volta para Arica, Jorge aguarda o ônibus na estrada de São Miguel de Azapa, cercado pelas oliveiras e pela pré-cordilheira, contrastando com a paisagem andina do Vale de Azapa. O passeio pelo Vale de Azapa termina com uma última olhada para as oliveiras de Azapa, que produzem magníficas azeitonas, reconhecidas como entre as melhores do mundo. A viagem do Chile para a Bolívia é feita por trem da linha Arica a La Paz. O trem Arica-La Paz percorre o altiplano boliviano. Na paisagem, os vales e desertos se misturam pelo altiplano, cuja altura média é de 3.700 metros acima do nível do mar e cujos picos chegam a mais de 5.000 metros de altitude. Campos de altitude se sucedem. Ao pé da Cordilheira dos Andes, as lhamas formam rebanhos e pastam pelos campos. Da janela se avista a paisagem. A paisagem do altiplano se desdobra com cores e formas variadas aos olhos do viajante, desde rochas em tons ocre até os picos pintados de branco pela neve.
Nas montanhas que se estendem pelas planícies estéreis e nuas, predomina a cor vermelha das rochas. Em muitos trechos a amplidão é monótona e coberta por um céu azul. De vez em quando somos surpreendidos pela vista de uma aldeia de camponeses, construída em adobe e coberta com telhados de sapé. Em certas partes, há grande contraste de cores, num jogo de claro e escuro, revelado por areais e com a presença de alguma vegetação verde. O trem corre, superando as altitudes. As lhamas pastam. A cordilheira nos acompanha. Campos e montanhas se sucedem. Os rebanhos de lhamas estão sempre presentes nos campos. Ora vemos os picos nevados da Cordilheira dos Andes. Ora os charcos dos campos de altitude. Às vezes a vastidão é de perder de vista. A meio do caminho, o trem Arica-La Paz faz uma parada, para reabastecimento da máquina e descanso dos viajantes, nas instalações com serviços. É também um momento de contemplação e despedida do deserto do altiplano boliviano. Em breve estaremos em nosso destino, em La Paz, a capital da Bolívia. A capital da Bolívia, a cidade de La Paz, fica em uma altura média entre 3.600 e 3.800 metros sobre o nível do mar. Eu Alto, na região metropolitana, está a cerca de 4.150 metros acima do nível do mar. O principal eixo de La Paz é a Avenida Mariscal Santa Cruz, popularmente chamada de El Prado, que detém a maior concentração de comércio e restaurantes da cidade. Em El Prado, ou Avenida Santa Cruz, encontra-se o monumento a El Libertador Simón Bolívar, o maior dos heróis nacionais. Há belos edifícios comerciais. A arquitetura é eclética, em estilo do final do século XIX. Nos edifícios de El Prado, ou Avenida Santa Cruz, se concentra a maior parte da vida empresarial da cidade. Outro ponto de atração é a Plaza Dom Pedro Domingo Murilo, ou simplesmente Plaza Murilo, onde se situa a Catedral Basílica Menor de Nuestra Senhora de La Paz, com torres sineiras ainda em construção no ano de 1980, e também um monumento a Murilo. Na Plaza Dom Pedro Domingo Murilo, também chamada Plaza Maior, se encontra outra atração, a famosa Casa com Balcão, em tradicional estilo espanhol. A Plaza Murilo é um ponto de grande movimento e de encontro da população de La Paz, que circula em torno do Monumento a Murilo, ou Monumento a Dom Pedro Domingo Murilo, o qual foi um patriota revolucionário, que presidiu a junta tuitiva, anterior à independência, preso e enforcado com outros, pelo governo espanhol, em 1810. Na Plaza Dom Pedro Domingo Murilo, ou Plaza Murilo, se encontra a Catedral Basílica Menor de Nuestra Senhora de La Paz, visitada por Jorge da Cunha Pereira Filho. A atual catedral teve sua construção iniciada em 1835 e somente concluída no século XX, em lugar de outra, que se encontrava em ruínas e foi demolida em 1831, datada do século XVII, a qual havia sido concluída no ano de 1692. Uma atração imperdível é o Museu Nacional de Arte. O Museu de Arte tem um significativo acervo de pintura, escultura, artes gráficas e decorativas, tanto de arte boliviana, como sul-americana e também europeia, abrangendo 3 séculos, desde o período colonial. O Museu Nacional de Arte está situado na Calle Jaén, bem no centro histórico da cidade de La Paz, instalado no Palácio dos Condes de Arana, uma construção com arquitetura colonial espanhola do século XVIII, com planta retangular e seu típico pátio interno, quase sempre dotado de jardim-fonte. O próprio edifício que abriga o museu já é, por si só, um objeto de apreciação, por ser um legítimo espécimen do período colonial espanhol, com suas marcantes características, como essa porta.
No centro histórico estão várias igrejas coloniais. Uma delas é a Igreja de La Merced, com uma única torre sineira, amplo frontão curvo e uma cúpula generosa, em estilo neoclássico. A Igreja de La Merced é uma construção do ano de 1700, embora o convento tenha sido fundado em 1549 e a igreja em 1570, cerca de 130 anos antes. A construção da igreja e convento de Nuestra Senhora del Carmen data do início do século XVIII, de cerca de 1718. A igreja e convento da Virgem del Carmen tem a fachada em estilo barroco e uma planta retangular coberta por abóbada de berço, com uma falsa abóbada em estilo gótico. A igreja de São Francisco fica na Plaza de São Francisco. Essa praça é também chamada de Plaza Maior de São Francisco. A construção é do século XVIII, entre 1744 e 1784. A torre sineira foi concluída em 1885. O convento franciscano, todavia, é mais antigo, data de 1549. A portada é bem característica do barroco mestiço. É mistura de culturas europeia e indígena. A torre sineira é única. Está alinhada com a fachada frontal. A Praça de São Francisco ou Plaza Maior concentra grande movimento. O conjunto franciscano recebeu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho, que apreciou os seus detalhes arquitetônicos tão marcantes. Jorge aproveitou a oportunidade para admirar os detalhes do barroco mestiço, resultado da fusão de culturas de características bastante diferentes. As ruas do centro histórico de La Paz são um grande atrativo. Os passeos transitam em grande número. Nota-se forte presença indígena entre os transeuntes. Em muitas ruas vêem-se barracas com artesanato indígena. As montanhas estão presentes no entorno. O soldado caído foi lembrado neste monumento. Jorge da Cunha Pereira Filho, depois de caminhar muito nas íngremes ladeiras de La Paz, as quais requerem um bom preparo físico do viajante, faz uma pausa para se refazer. No mesmo eixo central de El Prado se encontra a Avenida 16 de Julho, que também recebeu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho. Dominando toda a cidade está o Pico do Illimani, permanentemente nevado. O Illimani é praticamente avistado de quase toda a rua do centro histórico. De onde quer que se olhe, lá está o imponente Pico Illimani, com sua capa de neve, a enfeitar a paisagem. O Illimani se situa na Cordilheira Real e tem 6.438 metros de altura. Está praticamente a impressionantes 2.700 metros acima da cidade de La Paz, de que é considerado um guardião e um símbolo. As feiras de artesanato se espalham pelo centro. As barracas são variadas. O artesanato é indígena. Além das feiras, há um mercado de artesanato, que oferece principalmente tecidos e roupas, feitas à mão, de lã de animais andinos, como alpacas, vicunhas, lhamas e até guanacos. Tanto os tecidos como as confecções são agasalhos artesanais muito coloridos, feitos com as técnicas ancestrais dos habitantes da Cordilheira dos Andes. Entre as muitas feiras, está a de antiguidades, onde se encontra todo tipo de quinquilharia, principalmente artesanato em prata, madeira e cerâmica, em objetos de adorno e decoração. Uma grande atração de La Paz é a réplica de um pequeno templo semisubterrâneo, o qual fica na Plaza del Estádio.
A réplica do templete semisubterrâneo reproduz com bastante similaridade as principais características de uma construção religiosa desta natureza, que é encontrado nas ruínas da cidade de Tiwanaku. Objetos típicos estão reproduzidos como os em forma de monólitos. Jorge da Cunha Pereira Filho foi apreciar pessoalmente a réplica do templete semisubterrâneo, onde estão representados os principais elementos desse tipo de templo, encontrável em Tiwanaku. Há elementos cravados nas paredes, assim como blocos monolíticos. Esculturas representam divindades. As esculturas se distribuem em torno do centro. Sobre uma escadaria está a escultura principal. As formas são típicas da cultura Tiwanaku. Esta escultura reproduz o famoso monólito Ponce. O mirador El Montículo é um local aprazível. El Montículo tem inconfundível pórtico de entrada, por onde se passa para descortinar uma ampla vista panorâmica sobre a cidade de La Paz e seus arredores. Do miradouro El Montículo se descortina uma magnífica vista das montanhas que cercam a cidade. A topografia de La Paz se mostra acidentada. Aqui também se avista o pico do Ilimani. As montanhas exibem suas escarpas. Jorge da Cunha Pereira Filho registra sua passagem por La Paz, tendo como pano de fundo uma vista panorâmica sobre a cidade, os vales e as montanhas da Cordilheira dos Andes e o inconfundível pico do Ilimani, exibindo seu magnífico manto de neves eternas. O Vale de La Luna tem uma paisagem peculiar. As montanhas emolduram o vale. Apesar de ser terreno muito acidentado e de extrema aridez, ainda assim é povoado por cactáceas que resistem às inclemências, colocando um pouco de verde na paisagem. O ambiente é áspero. As encostas são abruptas. O terreno é fraturado. As fraturas do terreno são aguçadas. As falésias têm aparência lunar. O vale é extremamente seco. Jorge da Cunha Pereira Filho passeia pelo vale, com a câmera filmadora na mão, em busca de um bom ângulo para as imagens. Jorge se despede do Vale de La Luna e da cidade de La Paz, posando contra um fundo de falésias fraturadas. O próximo objetivo é conhecer as ruínas da cidade de Tiwanaku. Tiwanaku foi a capital de um grande império. Dela só restam as ruínas. Floresceu entre os anos 550 e 950 d.C. Atingiu o seu auge cerca de 800 d.C. Então a cidade atingiu cerca de 30.000 habitantes. O Império Tiwanaku abrangia inclusive regiões do Peru e Chile. A maior das construções é o Templo Calazazaya, próximo à aldeia. Junto fica o templete semisubterrâneo. Jorge da Cunha Pereira Filho descansa nas ruínas do Templo de Cantatayata, tendo como pano de fundo os campos e a montanha. Depois, Jorge da Cunha Pereira Filho visita as escavações da Pirâmide de Acapana, que buscam revelar os segredos que foram soterrados pelo tempo. Subindo no alto da Pirâmide de Acapana, Jorge da Cunha Pereira Filho tem vista privilegiada sobre o templete semisubterrâneo, que aparece ao fundo. A maior das construções é o Templo de Calazazaya, que tem como fundo a aldeia indígena. As muralhas do Templo de Calazazaya são colossais. Elas se destacam em meio às ruínas. Nelas se notam os drenos. O conjunto arquitetônico de Calazazaya é maciço, de forma retangular, orientado astronomicamente, com cerca de 128 metros de comprimento, no sentido norte-sul,
e cerca de 119 metros de largura, no sentido de leste-oeste, muito maior do que um campo de futebol, cujas dimensões máximas oficiais são de 120 metros por 90 metros, com uma muralha de altura média de mais de 4 metros, e com um sistema de drenagem, visível pelas calhas externas, como gárgulas. O templo de Calazazaya pode ser avistado a grande distância. Tem ainda em seu interior a famosa Puerta del Sol e o famoso monólito Ponce. O templo teria sido consagrado à fertilidade agrícola, ou seja, Pachamama, ou Mãe Terra. As pedras da muralha são aparelhadas e ajustadas com grande exatidão, sem argamassa e sem deixar frestas. É uma obra de cantaria notável. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou o templo de Calazazaya, cuja muralha se vê, com as calhas de drenagem, e, mais ao fundo, a Porta do Sol, um impressionante monumento, talhado e esculpido em um único bloco de rocha, chamada andesita. O templete semi-subterrâneo fica ao lado de Calazazaya. Está povoado de pequenos monólitos. Acima dos monólitos do templete semi-subterrâneo se avistam as muralhas do Templo de Calazazaya e a Porta do Sol. Jorge da Cunha Pereira Filho desceu ao piso do templete semi-subterrâneo para ver de perto os seus monólitos. Mais um templo é Putune. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou o templo de Putune, de que restaram apenas as fundações, junto às muralhas do grande templo de Calazazaya. Pelos campos circundantes se vêem grandes blocos líticos, restos de outras construções. A Porta do Sol se destaca. A Porta do Sol, no templo de Calazazaya, recebeu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho, que registrou o evento. Esse monumento foi talhado e esculpido em um monólito e seus baixos-relevos demonstram toda a capacidade cultural e tecnológica dessa civilização pré-incaica. O monólito pesa cerca de 13 toneladas, tem comprimento de quase 4 metros, altura de quase 3 metros e uma espessura de quase 1 metro. O outro lado da Puerta del Sol. Outro destaque é o monólito Ponce. Está no centro de Calazazaya. É um ícone boliviano. O monólito Ponce foi talhado em um único bloco de rocha andesita, aqui visitado por Jorge da Cunha Pereira Filho. O monólito, pelos seus altos e baixos relevos, com motivos zoomórficos, é também chamado Stela Ponce, e terá sido descoberto primeiramente no século XVI, pelos espanhóis, mas ficou enterrado até 1957, quando foi recuperado pelo arqueólogo boliviano Carlos Ponce. Na aldeia indígena, encontra-se a igreja de São Pedro, cuja construção em pedra local foi iniciada no ano de 1580 e concluída em 1612, no período colonial espanhol, em estilo mestiço. Tiwanaku está cercada de montanhas. Uma última olhada para as montanhas na despedida de Tiwanaku. Em Puerto Acosta há um mini zoológico, com simpáticas lhamas. A alpaca lambe sua cria. Jorge da Cunha Pereira Filho conheceu de perto uma lhama domesticada, que é um camelídeo sul-americano andino do mesmo grupo das alpacas, vicunhas e guanacos. O barco de Totora é o veículo típico dos indígenas do Lago Titicaca. São peritos condutores dele. A partida pelo Lago Titicaca foi de Puerto Acosta, que fica cada vez mais distante. Jorge da Cunha Pereira Filho, na popa do hidrofólio, contempla o panorama enquanto navega pelo Lago Titicaca, que é considerado o maior corpo de água doce navegável da América do Sul, e está a cerca de 820 metros sobre o nível do mar, o que o coloca como o mais alto do mundo, com uma área de 8.300 km², repartidos entre a Bolívia e o Peru. Uma embarcação cruza o lago. A vista do Titicaca é ampla.
O hidrofólio singra celeremente as águas do lago. Montanhas andinas circundam o Titicaca. Enquanto isso, o hidrofólio voa sobre as águas. A isla de La Luna é avistada. O hidrofólio se apressa sobre um lago calmo. O sol se reflete sobre a superfície espelhada. A isla de La Luna está mais próxima. Jorge da Cunha Pereira Filho desembarca na Isla de La Luna, de onde se avista, ao fundo, o próximo objetivo, que é a Isla del Sol. O hidrofólio aproa para nosso próximo destino. Do hidrofólio vê-se cada vez mais próxima a Isla del Sol. A Isla del Sol está à vista. Bem na proa do hidrofólio. Na Isla del Sol teria começado o Império Inca. Daqui se avista a Isla de La Luna. O desembarque ocorre na Isla del Sol. O Império Inca foi fundado por Manco Cápac. Aqui haveria um santuário das Virgens, dedicado ao Deus Sol. O acesso é feito a um bosque por um pórtico de entrada. A ilha é habitada por índios quechuas e aimarás que vivem de artesanato, o qual é vendido aos turistas, e do pastoreio de ovelhas. Daqui partimos para a cidade de Copacabana, na península de mesmo nome. Depois de cruzar o lago Titicaca, partindo de Puerto Acosta, com destino foi à cidade de Copacabana, na península de mesmo nome. Ainda na Bolívia, o hidrofólio atracou no cais. Jorge da Cunha Pereira Filho desembarcou em Copacabana e foi apreciar o panorama local, às margens do lago Titicaca. Copacabana faz fronteira com o Peru, está cerca de 3.840 metros acima do nível do mar e a 155 quilômetros da capital boliviana, a cidade de La Paz. Em Copacabana, às margens do lago Titicaca, na Bolívia, se situa a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, que atrai muitos fiéis, de todas as partes do país e do exterior. Foi desse local e dessa devoção boliviana que vieram a imagem e a denominação que batizaram uma praia na cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, que ficou famosa. A praça em frente à Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, na cidade de Copacabana, foi o local de despedida da Bolívia, a partir de onde, navegando pelo lago Titicaca, seguimos para o porto de Puno, no Peru.